Olá, caros estudantes, vamos a mais uma aula, de artigo de opinião. Estarei aqui acompanhando vocês, a participação de vocês no chat. Vai ser uma aula bem interativa, né, professor Wilson? Professor Wilson, professor da escola Adelaide Rosa, sejam bem-vindos a essa aula que a gente vai falar um pouquinho sobre artigo de opinião. Afinal, nada melhor que dar uma opinião de forma convincente, sincera, educada e inteligente. A gente vai pensar algumas coisas nesse caminho. Então vamos às habilidades que nós vamos tratar nessa aula. O objetivo dessa aula é apresentar os elementos que são constitutivos do gênero textual artigo de opinião, a partir das atividades do caderno do aluno do primeiro bimestre. Orientar a escrita de um artigo de opinião, e a habilidade que nós vamos tratar é reconhecer os elementos constitutivos que caracterizam os gêneros romance, comédia de costume, poema e, especificamente, artigo de opinião, anúncio publicitário. O conteúdo que a gente vai tratar hoje: características e estrutura do gênero textual artigo de opinião, como elaborar um artigo de opinião. Então, para começo de conversa, a gente vai falar um pouquinho sobre esse texto que, na verdade, é presente na nossa vida. Afinal, as opiniões, elas estão aí, né? A gente opina o tempo todo. A gente produz textos, às vezes até sem perceber. Exemplo, quando você escreve um texto mais longo na internet, falando sobre determinado assunto, colocando seu posicionamento crítico sobre aquele assunto, você está emitindo uma opinião. E esse texto ele tem características próprias do artigo de opinião. Todo texto de artigo de opinião ele tem por base uma questão polêmica. Essa questão polêmica, ela é, na verdade, o fundo desse texto, ela que vai determinar qual é o assunto, qual é o tema. E dentro desse texto, a gente tem a posição do autor. Essa posição fica marcada. Outro elemento importante para a construção de um artigo de opinião é a tese. Qual a teoria que nós vamos marcar? Então é importante a gente deixar claro uma questão sobre a tese, que ele é o posicionamento. E sobre uma questão polêmica, a gente só pode se posicionar de três formas: ou eu sou contrário, ou eu sou favorável, ou eu sou neutro a esse assunto. Então existem três formas de marcar: sou contrário, favorável ou neutro a esse assunto. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O que é uma questão polêmica? Uma questão polêmica, ela é também entendida como uma questão controversa, né? Questão polêmica é aquela para a qual há mais de uma resposta ou mais de um posicionamento. Eu vou dar um minutinho para vocês anotarem o caderno e a gente volta num instante. Nós já vimos o que é uma questão polêmica. Agora eu vou colocar na tela para vocês alguns exemplos de questões polêmicas, né? Tem algumas perguntinhas que são polêmicas já por natureza. A gente vai entender um pouquinho sobre isso. Primeira questão polêmica: o uso das redes sociais tem um impacto negativo na aprendizagem? E se a gente for pensar, a gente está aprendendo através do centro de mídia, a gente vê que não, né? A utilização das redes sociais, principalmente nesse momento, é crucial para que o aluno desenvolva certas habilidades que ele não vai conseguir desenvolver de forma presencial, por conta da pandemia, por conta do isolamento social. Então o uso das redes sociais é favorável. Ela pode ser utilizada, na verdade, como ferramenta educacional. A gente pode aprender através das redes sociais, conectados, todos juntos. A segunda questão é assim:
o filme foi melhor que o livro. Teve gente que vê o filme e às vezes fala assim, nossa, eu deveria ter lido o livro antes, porque eu não imaginei dessa forma. Ou eu imaginei dessa forma e o filme não deu conta de extravasar essa minha ideia. Ele não deu conta de compreender tudo aquilo que eu coloquei dentro do filme, dentro do livro. Então a gente tem várias questões que são polêmicas levantadas. As pessoas são influenciadas por quem segue nas redes sociais? E eu vou deixar essa última questão, na verdade, para que vocês respondam. Vocês são influenciados por quem você segue nas redes sociais? E eu gostaria de saber quem vocês seguem nessas redes sociais. Daqui a pouco vocês vão entender por quê. 2 minutinhos para vocês responderem. Interajam no chat, por gentileza. Professor Wilson, a participação aqui dos alunos está sendo muito significativa, viu? Estão gostando aí da aula, do artigo de opinião. Alguns alunos responderam que sim, alguns falam que depende da pessoa, comentam que segue pessoas que têm o mesmo pensamento. E, principalmente, na maneira de falar, né? Depende do assunto ou do fato. É legal ouvir até essa parte que as pessoas seguem quem tem a mesma opinião, né? O problema de você seguir, às vezes, quem você tem a mesma opinião que você, é que você cria uma voz que é uníssona, né? São pessoas falando do mesmo assunto, do mesmo tema, e você acaba criando uma bolha dentro da rede social, dentro da sua vida, que é parte virtual. Talvez seja interessante também seguir pessoas que tenham opiniões diferentes, para você justamente analisar dentro daquilo do artigo de opinião que a gente chama de contraditório. Então a argumentação ela precisa do contrário. Para formular boas respostas, eu preciso ter boas perguntas. E talvez o contraditório elabore em mim algumas perguntas que são contrárias àquilo que eu acredito. Então, esse momento, talvez, que nós vivemos, é um momento da gente encontrar o contraditório. Não para sair brigando nas redes sociais, mas para buscar justamente entender quais são as questões polêmicas que serão importantes para vocês, alunos que são da 2ª série, que estarão na 3ª série no ensino médio ano que vem, muito provavelmente se preparando para um ano de vestibular. A gente vai falar um pouquinho sobre a diferença de tipo e gênero textual. Na tela para vocês aparece assim: o artigo de opinião é um gênero textual, que é uma situação discursiva. Toda situação discursiva é a situação de uso da linguagem. Então eu falo, eu escrevo, eu interajo com a pessoa. Então ele é um tipo de gênero textual, discursivo, jornalístico. Ele não deve ser confundido com o tipo, que é a forma fixa do texto. Então, o gênero é situação de uso, tipo é forma fixa. Essa forma fixa, ela, na verdade, ela serve como modelo para me dizer assim: eu tenho uma estrutura a ser seguida.
todo texto argumentativo ele tem uma estrutura básica para ser seguido, que é a introdução, desenvolvimento da sua tese e conclusão. Então você introduz apresentando sua questão polêmica, apresentando o argumento, desenvolve com os argumentos que são postos ali, colocados ali, e depois você conclui, apresentando às vezes até uma intervenção, depende do modelo de texto. Na tela ainda aparece para a gente assim: a exposição explica ou descreve como um determinado fenômeno ocorre. A argumentação visa provar um ponto de vista, levando à persuasão. Então, toda vez que eu quero persuadir alguém, eu estou tentando, na verdade, fazer com que essa pessoa seja convencida, que ela haja junto comigo, que ela pense no que eu penso, que ela acredite no que eu acredito. O artigo de opinião, ele está ligado a dois eixos, a atualidade e a polêmica. Não dá para fazer artigo de opinião se você vai pensar em temas que foram passados. Então não interessa, no passado qual que era a grande polêmica? Se o vestido era azul ou o vestido era rosa, cinza. Então você tinha esse movimento dentro dessa questão. Era uma questão polêmica analisada dessa forma. Esse ano a questão de maior polêmica são algumas, né? A gente pode elencar. Primeiro, a questão do coronavírus. Segundo, a questão do Enem, do vestibular para quem é aluno da terceira série. Tem questões polêmicas que não são questões polêmicas, né? Por exemplo, você tem o isolamento social. Por que não é uma questão polêmica? Porque a polêmica ela é resolvida por algumas pessoas. Então, se a ciência resolve, diz que é para ficar em casa, você deve seguir a ciência. Não seguir vozes que são distantes daquilo que a ciência prega. Então, você tem questões que não são polêmicas por natureza. Pode-se escrever um texto, um artigo de opinião, em primeira ou terceira pessoa. Quando a gente pensa na dissertação escolar lá do vestibular, aquela que é cobrada na avaliação do Enem, você deve escrevê-la em terceira pessoa. Mas já o artigo de opinião, ele pode ser escrito em primeira pessoa, porque ele admite marcas que são próprias da subjetividade, marcas próprias do eu. Então, eu imprimo minha opinião. Eu penso dessa forma e acredito dessa forma e posso me manifestar de forma singular, única ante o mundo. Então eu posso trazer outras vozes para o meu texto? Posso, mas ali eu tenho que deixar bem claro que ali expressa a minha opinião, que sou eu falando, que sou eu emitindo um parecer. Tem como suporte meios de comunicação, o jornal, rádio, TV, revistas e redes sociais. E aí tem uma coisa que é para a gente pensar. Os articulistas são pessoas que emitem opinião sobre vários temas, seja em textos escritos ou falados, se há uma opinião, há uma polêmica. Então os articulistas eles são opinadores, né? A gente tem jornalistas, na verdade, que estudam sobre economia, política, religião, sociedade, estudam sobre ética e emitem opiniões sobre aquilo. Eles são preparados, eles foram formados para emitir opiniões. Mas eu posso ter pessoas que são leigas no assunto e que de repente começam a emitir opinião sobre aquilo, sem necessariamente conhecer muito sobre aquele assunto. A gente tem, por exemplo, os influencers, que bem mais que vender uma marca de um produto, eles são influenciadores. Eles criam tendências, criam pensamentos que são pensamentos tendenciosos, que fazem com que você aproxime suas ideias às ideias deles. Então, quando a gente pensa assim, por exemplo, o Felipe Neto, o Leandro Carnal, o PC Siqueira, essas pessoas são influencers também. O Leandro Carnal, ele é um professor de história que fala também sobre outros temas. Vamos pegar um exemplo que ele fala. Ele fala sobre literatura. Então ele fala sobre literatura com propriedade. Ele leu muito, estudou muito e conhece. E essa elaboração do tema dele, o assunto que ele vai seguir, é seguido em base de estudo. E ele vai se aprofundando cada vez mais para poder falar sobre aquele tema, mesmo que não seja a área dele, que é história. Conte para nós. Aí tem uma perguntinha que aparece para vocês na tela e eu vou ler. É assim: quem são as pessoas que influenciam sua opinião no universo digital? Já ouviu falar em curadoria de conteúdo? 3 minutos para vocês responderem.
Então, professor Wilson, aqui os alunos estão interagindo, né, estão aqui fazendo os comentários. É sempre importante, né, lembrar, né, professor Wilson, que essas anotações eles têm que colocar na data, no caderno, fazer uma organização para eles poderem estar interagindo também com os professores da sua unidade. Então, aqui alguns alunos colocaram que são influenciados através dos artistas, né, os famosos, né, de músicos e youtubers, né, a maioria, né, fala a respeito de curadoria de conteúdo, né? Então, alguns colocaram aqui que não sabem o que é curadoria de conteúdo. Isso. Essa ideia do curador de conteúdo, na verdade, é uma pessoa que vai te orientar a selecionar o tipo de conteúdo que você vai consumir. Normalmente, quando você fala em curador de conteúdo, a ideia está lá no Átila, né? Que é um biólogo que fala sobre separar um autor que fale sobre determinado assunto que ajude você a consumir esse assunto de forma mais prudente. Então, por exemplo, o Átila é biólogo. Eu vou lê-lo como biólogo. Leandro Carnal, historiador. Vou lê-lo como historiador, assistir suas aulas, procurar os vídeos dele na internet. É justamente conhecer a pessoa por aquilo que faz. Às vezes a gente até faz, né? Por exemplo, as meninas falaram de seguir artistas, essas pessoas. Elas que seguem esses artistas, muitas vezes seguem modelos. A pessoa que vai ensinar um tipo de maquiagem, que vai ensinar a fazer um tipo de coisa. E essa pessoa, na verdade, ela serve como modelo até às vezes de conduta, né? Então, eleger bons curadores é bom para a nossa vida. E a gente tem pessoas que vão ajudar a gente a formular certas opiniões sobre determinados temas. E por que isso é legal pensar na curadoria de conteúdo? Porque quando eu penso na produção de uma dissertação escolar, de um texto argumentativo, seja ele um artigo de opinião ou qualquer outro do gênero, eu devo utilizar ideias muitas vezes que não são minhas. Quando eu penso um tipo de argumento, que é o argumento de autoridade, eu consumo o conteúdo de alguém e aí eu escrevo esse conteúdo como base de resposta para as questões polêmicas. Então eu utilizo opiniões que são opiniões de terceiros. E nada mais responsável e nada mais saudável que utilizar opiniões de pessoas que eu já conheço e eu consumir aquele conteúdo com propriedade. Sem sequer ter ouvido falar, fica difícil emitir uma opinião. Vamos avançar um pouquinho na aula. Então, quando a gente fica assim, o tema de uma questão, o papel dos influencers, questão polêmica. Os influencers podem ser comparados com o articulista? A gente vai anotar no caderno, mas vamos pensando em uma coisa, né? Eu tenho lá um influenciador na rede social que eu posso dizer que ele está querendo vender só uma marca, quer vender um determinado produto. E eu tenho, de outro lado, uma pessoa que é especialista em um determinado assunto, que estudou muito, às vezes gastou a vida toda, ou consumiu a vida toda dele, tempo, dinheiro, viagens, horas lendo livros, não saindo para balada, ficando em casa estudando, e aprendeu aquele assunto. Ele é um especialista, ele é douto, né? Ele sabe daquilo que ele está falando. E do outro lado eu tenho uma pessoa que curtiu a vida o tempo todo, aproveitou a vida, mas domina o outro assunto. Qual que será que é mais importante? Será que tem um grau de importância? E a gente tem que pensar assim sobre o posicionamento. Quando a gente olha o posicionamento, e aparece na tela para vocês agora, o posicionamento ele pode ser assim, ó. Eu sou favorável. Os influencers conhecem profundamente os temas que se discutem e não são vinculados só a uma marca, a um produto. Eles formam ideias. Eu posso ser neutro. Todas as pessoas, em menor ou maior grau, influenciam umas às outras quando emitem opiniões. Eu posso ser contrário. Os influencers estão serviços do marketing digital, mais preocupados com as curtidas do que com a sociedade. E a gente vai perceber que se a gente olha para as redes sociais, tem pessoas que estão preocupadas só com a marca, em vender o produto, com as curtidas, mas a gente tem muita gente preocupada com a sociedade, que faz um papel social e cumpre uma função social que é positiva. Assuma o posicionamento. Então a gente vai fazer um exercíciozinho agora, aparece aí na tela para vocês. E a gente vai formular uma tese, que será o ponto de partida para o seu artigo de opinião. Então a gente vai elaborar esse tempo, que é um tempinho de 3 minutos, tá? Volto aqui com vocês.
Então, caros estudantes, estão aqui participando do chat, né? Aqui, professor Wilson, alguns alunos aqui escreveram, surgiu um tema, né? Aborto, gravidez na adolescência, desigualdade social ainda existe, né? Uma pergunta. E também alguns aqui falaram que não entenderam a proposta do exercício, né? Uma aluna que citou. Então, a proposta do exercício, na verdade, é assim. Primeira coisa que você tem que fazer, você vai pegar esse tema, eu sugeri o tema de influencers, mas pode ser qualquer outro tema. E em cima desse tema, você vai verificar se existe a possibilidade de ter um dos 3 posicionamentos, né? Que é contrário, favorável ou neutro a esse assunto. Pensando nisso, você vai elaborar aí a sua tese. Qual que é a sua tese? O seu posicionamento que vai ser defendido ao longo desse texto. Depois disso, você vai explorar argumentos para defendê-lo. Primeiro, elabore a sua tese. Depois, a sua preocupação vai ser em elaborar argumentos. Porque na tela seguinte, a gente vai olhar agora, aparece assim, ó, introdução. Apresenta o tema e a tese, que é o seu posicionamento do autor. Desenvolvimento da tese. É a defesa da tese com argumentos. E aí esses argumentos eles podem ser de diferentes naturezas, né? Eu posso utilizar lá um argumento de autoridade, eu posso utilizar um exemplo, eu posso utilizar até o argumento que é um argumento contrário à posição de alguém, né? Eu vou utilizar o antimodelo, que a gente chama. Então eu pego um modelo de conduta, digo dessa forma deve ser feito, e pego outro modelo, que é um modelo contrário, dessa forma não deve ser feito. É o antimodelo. Eu posso pegar vários tipos de argumentos, que a gente vai tratar futuramente em uma próxima aula. Mas eu posso pensar esses argumentos, trazê-los para dentro do meu texto, para utilizar para defender minha tese. Mas a primeira coisa que você tinha que fazer lá era só elaborar a tese. É o primeiro parágrafo do seu texto argumentativo. Então você vai começar a introduzir o seu texto argumentativo. Depois a gente segue na tela, que a gente faz o desenvolvimento da tese e aí a gente faz a conclusão, que é a síntese reflexiva sobre aquele assunto. Como começar a redigir um texto? Então, muita gente pergunta, professor, eu não sei como eu começo meu texto. Primeira coisa, questão polêmica. Sem questão polêmica, você não tem texto argumentativo, me desculpe. Sem questão polêmica, você não tem texto argumentativo. Você não consegue elaborar argumentação se não há questão polêmica. Então, escolher um tema, elaborar uma questão polêmica e assuma uma posição. Essa posição ela tem que ficar clara, marcada dentro do seu texto. Pensar em relações de causa e consequência, relação de causa e efeito, né? Antever que tipos de argumentos podem utilizar para refutar o meu argumento, né? Alguém vai tentar ir contra aquele argumento. E aí eu vou pensar. Vou fazer um exercício com vocês agora, 2 minutinhos. Eu quero que vocês elaborem questões polêmicas. Então a gente vai colocar aí no chat quais seriam questões polêmicas. Pode ser uma palavra só, não precisa ser uma frase extensa, mas pensem em questões que seriam polêmicas para esse ano. Porque as do ano passado não valem. Vamos pensar em questões polêmicas da atualidade. Quando a gente pensa que o tema tem que ser atual, vamos pensar nisso. 2 minutos.
Então, professor Wilson, os alunos estão aqui interagindo, né, com algumas respostas, tá? São muitas respostas. Aqui alguns colocaram legalização do aborto, política, né? Coronavírus é manipulação ou verdade? O cancelamento do Enem, né? Falta de oportunidade digital. Também outro aluno falou a respeito da política, né? O impacto da pandemia na economia mundial, né? E é isso, professor Wilson. Então a gente tem temas que são interessantes, né? Quando a gente pensa nesses temas, e é interessante analisá-los, né, sobre uma ótica, quando a gente fala em política, a gente tem que pensar sempre no ponto de vista se aquilo é certo ou errado, se é justo ou injusto, né? A gente está falando de um tipo de discurso que é voltado para analisar isso, é correto, é bom para a sociedade ou não é, viável ou não é. Quando a gente pensa na questão dos temas que são um pouco mais isolados, né, por exemplo, a legalização do aborto, é justo ou injusto? Então a gente tem vários posicionamentos, que podem ser os posicionamentos contrários. Dentro da análise dos argumentos, o que eu tenho que pensar sempre é estruturar o meu tema dentro de forma ética, de forma solidária, porque essas intervenções elas são exigidas em outras redações, em outros textos. Eu não posso agir de forma não ética, atacando o outro, ferindo o outro, de forma não solidária, agredindo o outro, e muitas vezes tratando aquilo que ele está tratando com um assunto polêmico de forma isolada, de forma neutra. Surgiram outros temas, né? Se a gente pega, por exemplo, assim, viver de aparências nas redes sociais, né? O que é aparente, o que é a essência da pessoa, o que é a aparência e o que é a essência. Será que nós não vivemos em um mundo realmente de aparências, né? Que nós somos aparentemente uma coisa na sociedade e outra coisa fora dela, inserido nela? E dentro do mundo do trabalho exige uma certa formalidade, exige uma certa aparência. A gente precisa viver de certas aparências, sim, mas a gente pode pensar se é uma questão polêmica ou não. O sistema de saúde, que muitas vezes o aluno trata como precário, né? A gente vai falar da questão da precariedade do sistema de saúde ou não. Vale lembrar que quando a gente fala de sistema de saúde, existem países que não têm sequer um sistema de saúde como nós temos aqui no Brasil. Mesmo que a gente fale que é precário, a gente pode pensar que em outros lugares não existe um sistema de saúde que é constituído dessa forma, que é gratuito e universal para todos. Legalização do aborto, cancelamento do Enem, que é um tema polêmico, cancelar ou não a prova, fazer a prova no modelo digital. Para os alunos da terceira série estava acontecendo uma aula falando justamente sobre essa questão da avaliação do Exame Nacional do Ensino Médio, né, sobre o Enem, que vai ser parte presencial e parte virtual. Deixa eu ver aqui, mais uma pergunta. Falta de oportunidade digital. Então tem um aluno que colocou aqui a questão da falta de oportunidade digital. Será que existe falta de oportunidade digital, sendo que a gente pensa em um mundo que vocês estão utilizando o celular, a gente faz interações sociais hoje em dia basicamente pela parte digital. Vamos pensar na educação, né? No formato que ele está sendo construído aqui. A gente tem o aplicativo disponibilizado e os canais de televisão que transmitem o mesmo conteúdo. Então a gente tem uma certa oportunidade digital, sim. É claro que essa interação ela não vai em todos os lugares, mas boa parte dos alunos serão atingidos, né? Se a gente olhar aí para o canto da tela, você pode reparar que tem um número enorme de alunos assistindo junto com você, participando dessa aula sobre a argumentação. Então a gente pensa no posicionamento. É claro que terão pessoas que se posicionam de uma forma e outras de outras formas diferentes. E a gente deve colocar dessa forma a argumentação e construir o seu texto dentro desse modelo, que é um modelo argumentativo. A gente avança um pouquinho. Agora, é a vez de vocês pensarem sobre a questão do tema. Com base no tema proposto, qual que é o tema? O articulista, o influencer digital, ele pode ou não falar sobre vários assuntos? Você vai fazer a ideia de uma introdução. Faça as devidas revisões, peça para o seu colega ler. Você pode encaminhar esse texto por uma plataforma digital, né? Vai encaminhar pelo WhatsApp, vai encaminhar por qualquer modelo que você queira encaminhar. Você pode publicá-lo nas redes sociais. Sim, vale lembrar que quando a gente fala de texto, artigo de opinião, ele não é só um texto escrito, ele é um texto falado. As pessoas quando falam também, elas emitem opiniões dela, né? Tem gente que fala assim, eu não vou emitir opinião nenhuma, e começa, né? Vem aquela chuva de palavras, não vou falar nada, mas começa a falar. Isso ela já está emitindo opinião, ela está construindo um artigo de opinião. É claro que a estrutura oral, ela é diferente da estrutura escrita. Por isso que muitas vezes o texto antes de ser falado, ele é elaborado de forma escrita. Ele é pensado, ele é estruturado, ele é rascunhado. Então vocês
deram várias sugestões de temas. Vocês podem pegar essa da questão do influencer ou escolher um tema que seja mais propício para vocês, mais agradável para vocês. Mas a ideia é que vocês elaborem um artigo de opinião. Eu gostaria de saber agora se vocês têm alguma pergunta. Um minutinho para vocês aí. Então, professor Wilson, aqui o aluno está comentando, né, porque a situação da saúde no Brasil é tão precária, né? Talvez seja uma questão para ele mesmo tentar responder, né, de forma de artigo de opinião, pensar na questão polêmica. A minha ideia, quando eu fiz a pergunta, na verdade era assim, perguntar qual que é a sua dúvida, né? Acho que tem dúvidas que são corriqueiras, né, professora Márcia, quando a gente pensa no artigo de opinião. Primeira coisa, como é que eu começo, né? E a gente abordou algumas coisas na aula de hoje. Se a gente olhar para a estrutura da aula de hoje, a gente vai ver lá, como é que eu começo um artigo de opinião? Primeira coisa que eu devo responder. Eu tenho uma questão polêmica que pode ser discutida, que admite posicionamentos contrários, que pode ser debatido de forma saudável. E, na verdade, eu tenho que pensar que todos os temas, eles admitem um artigo de opinião. Eles emitem opiniões contraditórias, eles emitem opiniões contrárias. E aí eu penso o seguinte: como eu vou elaborar esse artigo de opinião? Primeira coisa, conhecendo a estrutura, analisando essa estrutura, introdução, argumentos e conclusão. Depois eu vou pensar como eu faço a redação. Eu elaboro o rascunho desse texto e aí, depois de elaborar esse rascunho desse texto, eu entrego para outras pessoas lerem, avaliarem o meu texto. Ninguém nasce sabendo escrever artigo de opinião. As pessoas que opinam, muitas vezes opinam de forma equivocada, sem o respaldo da ciência, mas tem alguém para dizer assim, ó, você não está certo, calma. Eu vou tentar opinar de forma diferente. E ela vai construindo opinião. Ela vai formulando opiniões que talvez sejam mais prudentes, mais éticas, mais solidárias. E é importante emitir opiniões sim, emitir favores sim, pareceres sim. Professora, nós estamos chegando aqui ao final dessa aula. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, aproveitado muito. O meu muito obrigado pela paciência. Agradeço a interação dos alunos, a participação, a aula foi muito enriquecedora, né? Sim. Muito obrigado, tenham uma ótima noite, fiquem bem. Tchau, tchau.